Palavra de Deus nos ensina que o primeiro mandamento com promessa é nós obedecermos, então, ou melhor, honrarmos os nossos pais. E dentro dessa honra existe então a obediência. Quando obedecemos, estamos honrando e assim seremos abençoados pelo Senhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Convido você a ficar com a gente. Glórias a Deus. A nossa meditação de hoje, ela se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20 e 21, que nos ensina, como falamos há pouco, que nós devemos obediência, então, aos nossos pais. E quando nós guardamos os mandamentos, os conselhos deles, nós vamos, então, viver a bênção do Senhor. E a Bíblia diz da seguinte forma, Provérbios capítulo 6, versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos de sua mãe. Grave as ordens de seus pais em seu coração. Tenha-as sempre diante de você. Olha que interessante, né, o que a Bíblia nos ensina a respeito da prudência que precisamos ter, por que não dizer da sabedoria que precisamos ter de obedecer os nossos pais, de guardar os mandamentos, de guardar então os conselhos dos nossos pais, e assim nós vamos viver a bênção do Senhor, e assim nós vamos viver muito melhor, né? Nos próximos devocionais nós vamos falar até sobre isso, e já lhe convido para você não perder também nenhum deles. Vamos continuar estudando aqui esse texto e ver como tem bênçãos quando nós decidimos obedecer os nossos pais. A Bíblia diz que nós vamos pegar as ordens deles e gravar no nosso coração, ter elas sempre diante de nós, quer dizer, sempre se lembrar daquilo que os nossos pais nos ensinaram e procurar seguir aquilo. Agora, claro que a Bíblia parte do ponto que os nossos pais vivem a palavra de Deus e assim as suas ordens, os seus mandamentos, os seus conselhos estão baseados, pautados na palavra. Agora, infelizmente, nem sempre é assim. Só que olha que interessante, né? Até mesmo quando os nossos pais, né, os pais de alguém não são cristãos, é muito comum a gente ouvir pessoas, né, se expressando assim, poxa vida, se eu tivesse ouvido papai, poxa vida, se eu tivesse ouvido mamãe, minha vida estaria bem melhor do que está. Porque, em regra, né, salvo raras exceções aí, os nossos pais querem para nós o melhor, né? E quando eles estão nos dando um conselho, ainda que às vezes, né, não esteja exatamente conforme a Bíblia diz, mas sempre buscando o melhor para nós. E é por isso que a Bíblia nos ensina dessa forma, para nós obedecermos o mandamento dos nossos pais, para nós guardarmos os conselhos deles, colocarmos, mas gravarmos mesmo aquilo no nosso coração. Porque uma coisa é obedecermos quando estamos perto deles, mas e na ausência deles, né? Precisamos ter aquilo guardado, então, no nosso coração para continuar praticando aquilo. Como a Bíblia diz, tenha sempre diante de você, quer dizer, sempre trazendo a memória, sempre se lembrando daquilo, e dessa forma nós vamos ali caminhar de uma maneira que vai agradar a Deus. A Bíblia, por exemplo, fala dos filhos de Jonadab, né, filho de Recabe, que ele ensinou os seus filhos a não beberem vinho, a não morarem em casas, apenas em tendas, e eles pegaram aquele mandamento do pai deles e começaram a seguir aquilo à risca. E a Bíblia diz lá em Jeremias que eles foram abençoados por Deus. Por quê? Porque eles decidiram seguir aquele mandamento do seu pai, do seu antepassado, ali no caso deles já eram outras gerações. Mas olha que interessante, a Bíblia diz, olha, eles pegaram o mandamento dos pais e obedeceram, e a bronca de Deus era, vocês recebem os meus mandamentos e não vivem. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que aquele povo, aquela descendência ali foi abençoada, porque eles decidiram obedecer os seus pais, né? E é muito interessante isso, porque se você olhar o que o pai deles estabeleceu, não era sequer uma ordem de Deus, né? Principalmente para aqueles dias, mas porque eles decidiram obedecer, foram honrados
pelo Senhor e que nós possamos sempre decidir obedecer, como a Bíblia diz, guardar nosso coração, ter sempre diante de nós e assim também seremos abençoados. E quando chegar a nossa velhice, nós não vamos precisar nos lamentar e dizer, se eu tivesse ouvido papai, se eu tivesse ouvido mamãe, que a gente possa ouvir hoje em nome de Jesus. Eu quero orar por você, se for possível, feche os seus olhos para nós clamarmos a Deus. É momento de oração. Pai, em Tua presença nós nos colocamos nesta hora e, Pai, nós entendemos a Tua palavra e te pedimos nos ajuda, Pai, a vivermos aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Meu Deus, e que se eles foram um mau exemplo, que possamos viver, meu Deus, aquilo, ó Pai, que a Tua palavra, que é o nosso verdadeiro Pai, meu Deus, Pai, possa nos ensinar e assim vamos viver a bênção do Senhor. E assim eu oro por cada uma dessas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Aleluias, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos nos encaminhando aí para o final do ano. Espero que você tenha um final de ano muito abençoado na presença do nosso Deus. Não esquece de deixar o seu like, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe este devocional. Vamos abençoar mais vidas. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe. Tchau!